E ela ela trabalhava, eu sou gaúcha, mas moro em São Paulo desde criança, ela trabalhava no Sul, fazia teatro no Sul. Quando a gente mudou para São Paulo, ela começou a fazer muita publicidade. E minha mãe tinha um perfil que era super de TV, então ela foi garota propaganda de um monte de marcas aqui. E na época, eu era pequenininha, tinha uns 8, 9 anos, ela me levava sempre para os testes junto. E as produtoras de elenco sempre me viam, e eu tinha um perfil também bem comercial, né? Era loirinha, olho claro, as produtoras olhavam e falavam: Nossa, tem tudo a ver, quer fazer o teste? E aí eu, não. E minha mãe nunca me forçou, ela sempre perguntava: Bruna, quer fazer? Não, não quero. Então tudo bem, não vai fazer. Falando de perfil, depois até vou falar sobre isso, que é muito bom, porque eu estava também repassando na minha carreira que é muito bom que hoje os perfis eles são muito mais democráticos, né? Graças a Deus isso mudou. Graças a Deus hoje em dia a gente tem todos os acabou aquela coisa do estereótipo, né? Onde você tinha que ser magrinha, linda, olho verde, né? Cabelo liso. Graças a Deus hoje tem espaço para todo mundo. Mas na época não era assim. E aí, a minha mãe nunca me forçou, até que um dia eu tinha ido assistir uma peça com ela, que era uma peça que chamava Namoro. Era concorrente de Confissões de Adolescente, que eu acho que a maioria de vocês aí não deve ter assistido, mas foi uma série que marcou uma geração, a série que lançou a Débora Seco, a Ingrid Guimarães, e era uma peça que era ia um pouco nessa onda da Confissões de Adolescente. E eu assisti com a minha mãe, a gente gostou muito, e ela me pegou um dia na escola, eu estava de uniforme da escola, e me falou: Bruna, eu vou fazer um teste para um piloto que é baseado nessa peça Namoro que a gente foi assistir. Aí eu falei: ah, que legal. Aí fui com ela no teste. Quando ela entrou no estúdio para fazer o teste, não sei o que me deu. E eu tinha 11 anos, eu fui para a produtora que estava ali e falei: tem texto no teste? Aí ela falou: não, você que tem que improvisar. E eu tinha acabado de dar o meu primeiro beijo. Aí me deu 5 minutos, eu fui para um cantinho da produtora e criei um texto na minha cabeça contando como tinha sido esse primeiro beijo. E aí saí de lá e falei para ela: posso fazer o teste? Aí ela falou: pode, de uniforme. Aí eu vi todas as meninas super produzidas e tal. Aí minha mãe saiu do estúdio, eu falei: mãe, espera porque eu vou fazer. Aí minha mãe: tá bom, faz. Ficou lá me esperando. Aí eu entrei no estúdio e falei o texto que eu tinha ali criado. E o texto, eu lembro mais ou menos ele até hoje, mas ele terminava como se eu estudava num colégio de freira, como se a freira tivesse visto eu e o menino se beijando na escada da biblioteca. E aí eu falava para minha amiga: Carol, agora ela vai mandar um comunicado para minha mãe, eu vou ser expulsa, Carol, eu tô fodida. Na hora que eu falei eu tô fodida, ficou um silêncio de 5 segundos e aí uma gargalhada. Todo mundo começou a rir. Eu falei: gente, o que será que aconteceu? Que impressão será que eu causei? Cheguei em casa, ligaram e falaram para no dia seguinte eu ir fazer um teste com um texto de verdade, né, do próprio piloto. E aí eu fui fazer, peguei, e minha mãe não. E aí a gente tira sarro disso até hoje, né? Que ela foi fazer o teste e eu que peguei. Mas isso tudo só para dizer que esse piloto, essa série acabou não existindo, mas eles apresentaram o piloto um dia para todo mundo que tinha participado. E quem estava nessa apresentação era um casal que era dono de uma agência aqui em São Paulo, que chamava Tutti Modelli. E eles perguntaram para mim se eu tinha uma agência. E eu não tinha. E minha mãe falou: tá bom, vamos lá conhecer. E aí nós fomos. E aí o que a minha mãe achou mais legal é que na agência estava tendo curso de teatro. Inclusive com um super ator aqui de São Paulo do teatro, que é o Auri Porto. E aí eu comecei a fazer o curso com ele. Depois de um tempo, eu fui fazer um curso na mesma agência com o Nelson Bascreville, que também é um super diretor consagrado aqui em São Paulo de teatro. E ele fez. Eu fazia um curso que era teatro e vídeo. Eu não sei se o que vocês fazem também é isso, né? Então era mais ou menos isso: teatro e vídeo. E aí um dia eu faltei na aula e pedi a lição, o que ele tinha passado, né? E aí me mandaram um texto.
E eu recebi por fax o texto, tá, que veio. Chegou o texto, eu decorei. Aí, na semana seguinte, quando terminou a aula, eu falei: "Eu posso gravar a lição, né, o exercício da aula anterior?" "Pode." Aí eu fui e gravei sozinha. Aí, na semana seguinte, o Nelson Baskerville veio e falou assim: Quem que ensaiou com você? Para quem que você fez o texto? Como é que foi?" Aí eu falei: "Nada, eu li o texto e fiz." Aí ele falou: "Bom, você fez uma cena de uma das principais peças do Tennessee Williams, sozinha, com 14 anos." Aí eu fiquei: "Nossa, tá bom." Nem sabia quem era Tennessee Williams. Aí depois disso, ele mandou minha fita, e eu nem sabia, a fita com essa cena, para o Roberto Talma, que também era um diretor muito conhecido, trabalhou muitos anos na Globo, e naquela época ele tinha uma produtora aqui em São Paulo, ele estava fazendo uma novela para o SBT que chamava O Direito de Nascer. Aí eu fui lá com 14 anos, sentei na frente do Roberto Talma, e aí ele falou: "Você vai fazer o papel da Verinha", tal. Era um papel pequeno, só na primeira fase e tal, mas foi muito legal porque foi através do curso do meu professor que ele gostou de mim e levou a minha fita com o meu material, na época era fita, para o pro produtor de elenco lá da novela. E aí, a partir daí, eu continuei fazendo teste, até que eu fiz o teste de Sandy Júnior, com 15, foi um ano depois. Então, fiz o teste de Sandy Júnior. Quando eu cheguei no teste, simplesmente, eu tô com 38 hoje. Eu acho que as pessoas que têm entre 32 e 39 anos hoje, que são atores, fizeram esse teste. Era São Paulo inteira lá, a Globo era lá na Angélica, e aí fiz um teste, daí depois fiz outro, eu não lembro quantos testes foram até eu ser aprovada, para um especial de Natal, que era meio que um teste que a Globo estava fazendo para ver se o programa ia realmente entrar na grade. E aí a gente fez o piloto, o piloto não, esse especial, e foi um sucesso. E aí a Globo resolveu fazer o seriado, que aí o projeto do seriado era durar 3 anos e acabou durando 4. E aí, o que eu queria contar, na verdade, dessa experiência lá no Sandy Júnior, que foi que eu entrei com 15 anos, né? Então, eu fiquei lá dos 15 aos 20, foi a minha adolescência inteira, e praticamente o meu primeiro trabalho, assim, grande, né? Onde eu era contratada, CLT, então era realmente um trabalho, né? O que até então parecia que ainda estava uma coisa meio, tô aí, tô fazendo. Não, virou realmente uma coisa séria. Eu tinha uma responsabilidade. E aí o mais interessante, eu acho que eu tiro dessa experiência, foi ter tido a oportunidade de conviver com todas aquelas pessoas e aprender o que era disciplina, sabe? Ali eu entendi que eu precisava respeitar horário, né? Todas aquelas coisas que a gente escuta falar, né? Que muita gente não respeita, né? Chega atrasado, é uma coisa que nunca existiu. Porque desde o início eu estava ali tendo que cumprir com essas obrigações. Eu tinha horário de chegar, tinha horário de estudar, e eu estudava em São Paulo, e a gente gravava em Campinas, que fica 1h30 daqui. Então a gente saía da escola, ia para Campinas, chegava lá quase 3 da tarde, almoçava, ia maquiar, gravava, voltava para casa meia-noite. Então era assim, muito, muito corrido, muito cansativo, não era brincadeira, apesar de ser muito gostoso e muito divertido, não era brincadeira, né? E também ter a oportunidade também, talvez, porque não, a honra de ter trabalhado com a Sandy com o Júnior, que se eu estava com 15 anos começando, eles já estavam trabalhando há 10, né? Há 10 anos. Então, a gente ali conseguiu ter um exemplo muito bom, sabe? De profissionalismo, de, de humildade também, acima de tudo, porque eles sempre foram pessoas muito simples, então aí não tinha espaço para você ficar metido, para você ser estrela, ter ataques, não tinha espaço, era tudo muito tranquilo. E o fato da gente também não ter gravado no Projac, a gente não estar envolvido naquele mundo que é a parte no universo que é o Projac, também fez muita diferença, porque a gente ficava num colégio em Campinas que era nosso, ninguém sabia. As pessoas falavam: será que eles acham que a gente é ET,
que a gente é robô, porque a gente nunca apareceu em lugar nenhum. As pessoas só viam a gente na TV e acabou. Não tinha essa coisa dessa coisa que tem no Rio, né? De paparazzi, de ser super famoso. A gente começou a ter um pouco de noção que o programa estava fazendo sucesso, porque a gente recebia muitas cartas, às vezes quando a gente saía junto, vinha um monte de gente pedir autógrafo, assim que a gente foi tendo um pouco de consciência do que estava acontecendo. Mas até hoje a gente fala que a gente não tinha ideia do tamanho que foi o programa. E muito se deve ao fato da gente não estar no Projac, da gente não estar no burburinho. A gente estava numa cidade do interior de São Paulo, sozinhos lá. Então, eu acho que isso também ajudou o programa a ficar com uma cara de uma coisa de verdade, sabe? A gente não gravava em estúdio, a gente não gravava em cidade cenográfica, a gente gravava numa escola de verdade, numa sala de aula, no pátio, sabe? Era tudo verdadeiro. A gente gravava só com 2 câmeras, que é uma linguagem cinematográfica para TV, que tá, né? Que você vai entrar num estúdio, sei lá quantas câmeras que tem dentro de um estúdio. E aí foi um pouco o que aconteceu com o programa no último ano, porque aí o último ano do programa foi no Rio. Aí entrou nesse esquema, Projac, cidade cenográfica, um monte de câmera. Apesar deles tentarem dar uma cara mais diferente, ficou já um pouco com outra textura o programa, sabe? Acho que perdeu um pouco, não sei se a pureza, mas aquela coisa meio brejeira que a gente tinha quando a gente gravava aqui em São Paulo, né? E aí, o que mais que eu posso falar dessa época? Falar da questão dos estudos, que é muito importante, porque a gente, como eu falei, né, gravava de segunda a sábado e saía da escola, gravava, voltava para casa, dormia, estudava na van, no caminho. No primeiro ano do programa foi assim, quando eles perceberam que talvez fosse importante para todo mundo mudar para Campinas. Então, eu mudei para Campinas. E uma experiência particular para mim, porque a minha mãe, de todo o elenco, foi a única a única que deixou uma menina morar sozinha. Todas as mães de meninas moravam com elas, eu fui a única que fui morar sozinha. Sozinha não, eu dividia com uma diretora de arte, mas minha mãe não estava presente. Então, foi uma experiência pessoal e profissional muito interessante, porque ali eu tive uma responsabilidade de pagar aluguel, de cozinhar, de fazer tudo que eu não faria se não tivesse tido essa oportunidade de trabalhar tão cedo, né, no programa. E aí eu tinha que me organizar muito. Você foi emancipada, Bruna? Você foi Não, emancipada? Não? Naquela época as coisas eram um pouco mais tranquilas nesse sentido, Ju, de documentação, autorização, era mais tranquilo. Hoje em dia eu imagino que sim, que teria que ser. E aí, nesse sentido, eu tive que ser muito responsável para organizar as minhas coisas. Eu tinha que ter responsabilidade de estudar para a escola e tinha que ter responsabilidade de estudar para o programa. E tinha que manejar aí o meu tempo e entender como é que eu encaixava tudo. E fora isso, sendo uma adolescente, né? Eu tinha 16 anos, 16 para 17. Não é que eu era uma adulta. Eu tava ali tudo acontecendo, os hormônios, descobertas e namoros e blá, blá, blá. Então, era tudo ali misturado. E a gente, como a gente era uma turma também da mesma idade, então ficava ali uma coisa confusa, que a gente tinha que se policiar para não ficar só na brincadeira, sabe? A gente tinha que ter essa consciência, né, estando ali daquele jeito. E aí, fora isso, nesse ano que todo mundo morou em Campinas, a gente também fez uma peça de teatro com todo o elenco do programa. A peça chamava Tutti Frutti, que foi a minha primeira peça. Foi a primeira peça de todo mundo, na verdade, do programa. E era uma peça anos 60, assim, e a gente viajou, assim, o Brasil, fomos para vários lugares, foi muito legal, mas também muito cansativo, porque é segunda, sexta, escola e gravação, sábado, gravação, acabava a gravação, a gente entrava num ônibus e ia fazer a peça. No dia seguinte, peça de novo, para na segunda-feira já estar na escola e gravando. Então, era assim, uma correria insana que a gente só aguentava realmente porque a gente tinha 16, 17 anos. Né? Hoje, eu acho que eu não aguentaria esse ritmo, não, nem a pau. E eu lembro que eu saía com as minhas amigas e dormia na balada, porque
era onde eu conseguia, assim, porque não tinha tempo. Mas era muito legal. E eu acho que foi realmente um marco na minha vida, tanto de visibilidade, porque é uma coisa que as pessoas falam até hoje, não tem como, foi realmente muito grande. E agora teve a questão desse retorno, né, da Sandy do Ju em 2019, e aí teve o show, então também voltou tudo isso, muita gente procurando, aí teve o documentário, a gente apareceu no show, no telão, teve um momento especial do show que era só do programa, e ali também a gente tinha um pouco, naquele momento ali, a ideia da grandiosidade que era, porque estar dentro é um outro olhar, né? Para mim, a Sandy Júnior eram ali, amigos, eram cantores, eram famosos, mas eles não eram o que eles eram de verdade, sabe? A gente não conseguia ter esse acesso. Mas, de qualquer maneira, foi muito, muito importante, muito relevante para todo mundo que teve a chance de estar ali, principalmente por ter tido esse exemplo dos dois, sabe? Do quão eles eram profissionais. Eu nunca vi, gente, eu nunca vi em 4 anos nenhum dos dois de mau humor. Nenhum dos dois levantar a voz para alguém, olhar feio para alguém, deixar de cumprimentar alguém. Você entrava na salinha de elenco, tinham 40 pessoas sentadas, eles cumprimentavam as 40 pessoas, não importa quem era. Podia ser a moça da limpeza, podia ser o diretor da Globo, estava todo mundo ali. Então, aí, fora isso, as coisas práticas, assim, do ator, sabe? Que a gente não percebe. Por exemplo, eu, às vezes, chego num camarim e eu vejo gente jogando roupa no chão. Isso não existe para mim, porque eu, desde os 15 ali, não existia jogar roupa no chão no camarim. Imagina, era um monte de menina lá dentro. Se cada uma não tivesse a consciência, tirar a sua roupa, guardar, colocar ordem, cuidar do seu figurino, jamais comer com figurino, sabe? Então, umas coisas assim que para mim entraram no automático da vida e que depois eu vi que não é assim, que são coisas que as pessoas às vezes nem sabem. Né? Então, isso tudo também foi muito importante. São coisas pequenas, mas que ficam, sabe? Isso do cuidado com o figurino é uma coisa que, para mim, não existe, nunca existiu eu estar com o figurino e tomar um refrigerante, entendeu? Que seja. Nem água, às vezes, eu tomo, tenho medo de tomar com figurino. E foram coisas que a gente aprendeu ali naquele momento, muito cedo, e que servem até hoje. A questão de decorar texto, que é meio básica, mas tem gente que também deixa para pegar o texto quando está no set, principalmente quando você já engatou o trabalho, já meio que está no automático, está fazendo uma novela, são vários capítulos, são só 3 falas, deixa eu pegar aqui. Às vezes a gente também entrava nessa. Eu lembro que tinha uma atriz que a gente tirava o maior sarro dela, porque às vezes ela tinha uma fala. Ela estava indo para Campinas, tinha uma fala numa cena, e ela ia de São Paulo a Campinas, e ela era mais novinha. E ela tinha 12 anos, a gente tinha 15, 16, ela tinha 12, eram 4 anos de diferença, que nessa idade é muito, né? E ela ia no cantinho, na van, passando a fala dela, de São Paulo a Campinas. E a gente, nossa, como assim? Um monte de adolescente, não quer saber, dá aqui o texto, vamos ver na hora. E a gente foi vendo que não era assim, que não é assim, a gente precisa realmente se dedicar. Claro que nesse caso do programa, uma coisa quando é com jovem, quando é com criança, conta bastante a espontaneidade, eu entendo, né? Tem esse lado, que é muito legal também, deixar um pouquinho mais solto, né? Mas você tem que saber que cena é essa que você está indo gravar, né? É o mínimo. Mas acontecia com a gente, da gente não saber. De chegar no set e falar, nossa, qual é essa? Eu nem tenho fala, tudo bem. Vou ficar aqui. Porque a gente tinha as coisas de turma, então às vezes tinha todo mundo que está na cena e 2 tinham fala, o resto não tinha. Então, a gente dava uma relaxada, mas com o tempo a gente vai vendo, né, que tem que ter essa responsabilidade. Então, acho que o tempo que eu passei lá no programa foi, acho, uma das maiores escolas que eu poderia ter da minha vida, porque eu acho que é muito importante a gente estudar, sim. Depois até vou falar um pouquinho, mas eu acabei optando por estudar jornalismo, né, ao invés de entrar numa faculdade de artes cênicas, mas é muito importante a gente ter a teoria, mas é muito importante a gente ter a prática. A gente tem que ir para o mercado. Eu sei que não é fácil, mas eu acho que tem coisas que a gente só aprende fazendo mesmo.
Então, que cada um consiga encontrar aí o caminho para colocar tudo isso em prática, porque tem coisa que não adianta a mãe falar, não adianta a professora falar, a gente tem que sentir ali no set, sentindo o frio na barriga, sentindo o nervoso e entendendo como é que toda essa engrenagem funciona, né? E é isso, eu acho que também serviu muito para eu respeitar todas as funções que existem dentro de um programa, né? Dentro de todo esse compilado aí que envolve uma produção de TV. Né? A gente ali, como ficava todo mundo junto, a gente todo mundo se conhecia. Às vezes, quando você está fazendo um trabalho, né, numa novela e tal, às vezes passa que você grava com tanta gente diferente, cada hora é um lugar, você acaba nem sabendo direito o nome das pessoas, você chega a dar um oi geral e acabou. Lá, como era a mesma equipe, os dois mesmos cinegrafistas, do áudio, tanto é que a gente se encontra até hoje, assim, sabe, o nome de todo mundo, porque... E aí isso também me ajudou a ver a técnica, por exemplo, como pessoas, não como técnica. E isso eu sinto que acontece muito com as pessoas que não tiveram essa bagagem, entre aspas, né? Que entra num set e não está preocupado com ninguém, só quer fazer ali, acha que o trabalho do ator é apenas dar fala. Não é, eu acho que está todo mundo ali junto, cada um tem uma função, você tira um, você não tem, você tira a pessoa que está controlando o seu microfone, você tira a continuista, todo mundo tem uma importância muito grande. Então, eu ter também tido essa consciência cedo, e se quem for entrar no mercado de trabalho, quem já está, né, pensar nisso também é importante. É importante a gente saber que todo mundo que está lá tem seu valor, que o ator não é melhor que ninguém, ele simplesmente está aparecendo. Ele não é melhor que ninguém que está ali. Está todo mundo junto no mesmo barco ali, né? Ai, muito bom te ouvir, Bru, muito bom, muito Que bom. importante isso Estou tudo, falando que muito, gente. delícia. Não, está sendo muito importante, muito bom te ouvir, né, Ieda? A Coisas gente não muito precisa perguntar, importantes. porque você já está dando respostas a perguntas que faríamos. Já Que está, bom. e dá essa sensação para a gente, né, Júlia, que gostoso isso que a gente queria resgatar, porque essa coisa midiática de hoje em dia estão transformando algumas pessoas em monstros. E aí é Sim. muito chato, não tem essa coisa da autenticidade, tem uma disputa muito maior, né? Uma Uhum. competição que vai, um ego muito exacerbado de holofote, que a parte difícil para eu que trabalho com isso há 28 anos como agente, mas eu sempre fui considerada uma agência diferente, porque eu sempre cuidei de pessoas, eu sei quem é quem, como eles são, e sempre me preocupei com a preparação, que não fosse para os atores só, para a vida, porque era uma oportunidade de cultura, de conhecimento, que a gente não sabe se uma criança de 8 anos, com 15, ela quer ser jogador de vôlei, médico, se ela quer Claro. com 12 anos, ela pode mudar de ideia. Aquilo era Total. um talento, às vezes tem um talento espontâneo, mas não tem a vocação nenhuma, ela não tem, não é, Uhum. aquilo não conversa com o coração dela, né, quando ela começa a entender. E a cobrança que existe hoje é muito grande, né? A gente vê adolescentes de 13, 14 anos, os que começaram muito cedinho, sofrendo, porque como eles trabalharam quando era criança e quando eles ficam adolescentes, eles viram outro produto, digamos assim, então eles vivem a frustração do nada acontece. Quando a Sim. gente começou com 15, 18, e a gente viu o Matheus Solano dizer, eu só vou ganhar um dinheiro com 26 anos, né? Fiquei 10 anos ali tentando que alguém olhasse para a minha cara. Então, é a parte chata de hoje em dia, que ele, na idade que você começou, muita gente hoje começa com um compromisso de acertar, de acontecer, Sim. e uma cobrança muito errada, que é o que eu tento sempre desmontar e mostrar o valor que eles têm. A Júlia, a gente se dá muito bem, porque a gente tem a mesma conversa com o coração, de lidar com isso como um lugar de alegria, né? De felicidade. E a arte, ela engrandece, né? Enaltece não só quem assiste, mas como quem faz, e a gente procura que eles enxerguem dessa forma, né? Do coração. Sim, sim, com certeza. Eu acho que hoje em dia o lado ruim, né, de hoje em dia, eu acho que também é um pouco a internet, né, que faz com que você acabe também tendo muito medo
de errar, porque mais pessoas podem ver, mais pessoas podem ficar sabendo, aquilo pode vazar, né? Então, não é nem o cancelamento em si, mas é só a exposição do erro, isso já gera também um peso muito grande, né? Muito grande. Eu acho que o que tem também é muito... A gente hoje está muito da fofoca do vizinho, né? A gente sabe tudo que todo mundo está fazendo, a calcinha que o outro usa, e tem muito um espelhamento na vida alheia, e eles custam assim enxergar o próprio valor, que parece que o valor do outro do lado é melhor que o seu. Isso que a internet, para mim, traz de ruim, acaba que valoriza alguma coisa que não é nem tão arte. E aí começa a imitação. Quando eu digo, por exemplo, não tem um adolescente, eu acho, se alguma tiver aí, depois me manda no privado, que não fez aquela fotinho de biquíni no espelho do banheiro, porque eles fazem muito o que todo mundo faz. Isso é uma das coisas que absolutamente me incomodam, a impossibilidade, de uma certa forma, de manterem uma personalidade própria. De ser, próprio, total. Eu tinha né? até anotado isso para falar, porque eu acho que na verdade, o que eu tinha pensado era encerrar com isso, então eu vou pular para lá, tá? Depois eu falo. Mas talvez, exatamente, mas talvez, Bruna, você possa também falar, porque pegando carona no que a gente está conversando aqui, dessa unicidade da história de cada um e como que a sua história autêntica é o que te faz. Para alguns da nossa galera aqui que também está chegando perto do Enem, de vestibular, e dessa ansiedade, o que faz, o que não faz, você estava falando que você foi fazer jornalismo, e isso também Sim. te abriu milhões de caminhos, não é? Sim, e ainda um pouquinho do que a Ieda disse, lá no programa, como todo mundo começou muito cedo, né? Tinha o núcleo dos adolescentes, também tinha o núcleo infantil, de 8, que uma das 3 crianças, né, que eram crianças na época, uma delas é a Letícia Colim. E os outros 2, que eram o trio, não são atores mais. Então, isso acontece mesmo entre nós, do elenco adolescente, também tem umas 3 pessoas que foram para outras áreas, porque no começo você vai, às vezes os pais incentivam muito, às vezes nem é tanto a vontade própria, mas fora isso, às vezes você vai e depois você percebe que não é aquilo que você queria, você começa a ter tesão em outra coisa, que começa a pensar em, entendeu? Então, também é muito cruel isso, porque o desistir quando você é ator, mesmo que seja ator mirim, é sinônimo de fracasso. Não é sinônimo de não quero isso para mim. Não é sinônimo de agora eu quero outra coisa. É sinônimo de não dei certo. Porque, por onde anda o ator que fez em 1980? Cara, todo mundo muda tanto de profissão, né? Vejo cada vez mais as pessoas se reinventando, buscando outras coisas, mas o ator, se ele muda, se ele troca, é porque ele fracassou, porque ele não aconteceu, porque ele não deu certo, né? Então, isso também é muito cruel. É muito cruel, você tem que conseguir bancar bem para ir para outro lado, sem que aquilo te afete, né? E aí, quando eu decidi, quando chegou o momento de eu fazer faculdade, de eu prestar vestibular, eu estava no 3º ano do programa, no final do segundo ano, eu fui, ou no final do 3º, já não me lembro. Eu já tinha um pouco a visão do que era, um pouco, né? Do que era ser ator, e eu ainda tinha dúvida. Tiveram momentos que eu falei, eu acho que eu não quero, eu acho que eu vou parar, Então, eu tive um pouco isso. E aí, na adolescência, né, principalmente quando eu estava com 16, 17 anos, eu estava escrevendo muito, 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 muito. E aí eu falei, eu gosto muito de escrever. E eu trabalho com TV. Por que eu não faço faculdade de jornalismo? De repente é uma coisa a mais que eu posso fazer, eu posso aí ampliar, não é uma coisa que está totalmente fora do meu universo, que eu já conheço um pouco. E aí foi isso. Então, e foi a melhor coisa. Hoje eu agradeço muito a Bruna, de 17 anos, por ter feito a faculdade de jornalismo, porque não entendam isso como não confiar em si. Não é isso. Mas para mim foi muito bom ter
uma profissão que eu gostasse e que eu conseguisse conciliar também com a carreira de atriz, porque eu sinto que o peso ficou diferente, o peso que eu colocava, sabe? E aí a carreira de atriz, eu acho que eu fiz muitas coisas legais no teatro, por exemplo, porque eu estava trabalhando como jornalista, sabe? Isso é muito louco, porque foi uma coisa que eu consegui resolver bem. Eu consegui colocar em lugares e gostar da mesma maneira, e me realizar da mesma maneira, né? Então, aí ao longo da faculdade, eu fui me descobrindo apresentadora, que era uma coisa que eu realmente não pensava. Eu fui para a faculdade mesmo com o intuito de escrever. Então, na faculdade, me descobri apresentadora. Fiz uma novela no meio da faculdade, que foi a minha primeira novela, que foi no SBT, que foi Canavial de Paixões. Primeira novela, sim, porque eu tinha feito lá com 14, mas era bem curtinho, uma novela inteira, né? E aí também, como eu falei, eu não estudei artes cênicas, a minha formação ela foi toda com cursos, com estudos por conta própria e por trabalhos. Eu acho que considero cada peça que eu fiz um semestre de uma faculdade, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com gente muito boa e que, para mim, aquilo ali foi uma escola mesmo, sabe? Mesmo. Claro, você tem a opção de entrar no elenco e fazer o seu, mas eu sempre entrava, acho que também por eu ter um pouco essa coisa de, eu não me formei em artes cênicas, eu sempre que entrava num processo, eu sempre entrava muito observando e tentando sugar tudo que eu podia, sabe, das pessoas, tudo que eu podia. E aí foi assim, por exemplo, quando eu fiz a novela, porque no SBT eu saí de um ambiente totalmente protegido, que era o Sandy Júnior, onde a gente já estava há anos, onde era uma família e tal, para ir para uma novela no SBT, onde tudo é muito, entre aspas, largado, muito livre, né? Onde não tem muita direção de ator. Talvez para o núcleo infantil, hoje em dia, tenha um pouco mais, tem preparador e tal, mas eu já era, na época, eu era núcleo adulto, então era uma coisa assim, entrava no set, se vira, se vira. Então, ali eu também tive que entender onde eu estava pisando, como é que eu ia me virar naquilo, sem nenhum tipo de suporte. Tudo aquilo que eu tive no Sandy Júnior, por ser adolescente, por estar num projeto muito específico, tinha acabado. Eu estava ali na fogueira. E eu tive a sorte de ter trabalhado com... A maioria das minhas cenas eram com a Débora Duarte. E a Débora Duarte é uma atriz consagradíssima, que está, né, trabalha há anos. E eu lembro que a primeira vez que eu estava no camarim, na sala de maquiagem, e aí ela estava no outro canto, e veio a produtora e falou: Bruna, Débora, vamos lá para o estúdio. E aí a Débora falou assim para a produtora: qual que é a cena? E a produtora pegou e deu a cena para ela. Aí ela falou: qual que é, tal? Ela foi do camarim até o estúdio, lendo, me entregou para a produtora, sentou lá e fez a cena comigo. Aí eu olhei aquilo e falei: não estou acreditando nessa mulher. Ela leu uma vez a cena, e ela fazia assim todas as vezes, em todas as cenas que eu gravei com ela. Ela lia no caminho do camarim e chegava no estúdio e gravava a cena e arrasava, e eu chorava quando tinha que chorar, e falava: gente, é impressionante. Então também cada um tem um pouco o seu método, né? E ali também eu fui entendendo isso, e que tudo bem se você tem um método que você não precisa ficar em casa 5 horas lendo, decorando, ensaiando, né? Eu acho também essa galera um pouco mais velha tem também uma outra técnica, né? Mas para mim também foi interessante ter contato com isso e ver que tem atores que trabalham assim, que era uma coisa que eu nunca tinha visto, e que era uma atriz que brilhava. Ela, claro, imagina eu olhar, ela me engolia em cena. Eu ficava assim, sabe? Porque realmente é uma coisa impressionante.
Então, para mim, foi muito bom ter tido essa experiência de fazer essa novela lá, porque me colocou numa situação, entre aspas, desconfortável, por eu não estar amparada mais, como eu estava antes, e também por ter tido a oportunidade de conviver de perto com uma atriz desse tamanho e entendendo um pouco como era a maneira como ela trabalhava, né? E aí, o que aconteceu? Ainda falando nessa questão de desistir ou não desistir, um tempinho depois que eu fiz a novela, que eu estava no meu último ano de faculdade, eu estava com 21, eu tive me deu um bode e eu falei, eu não quero mais atuar, eu não quero, eu liguei para as minhas agências e falei, tchau, eu não vou mais, eu vou morar fora. Aí eu fui morar nos Estados Unidos, nem fui atrás de coisa de trabalho como atriz lá, nada. Trabalhei, fiz estágio numa TV como produtora e estava bem decidida, assim, no auge dos meus 21 anos, eu já achava que estava bem decidida a não trabalhar mais como atriz. E aí eu voltei para o Brasil, e aí eu já estava com quase 23, fui trabalhar numa agência de comunicação, num escritório, das 9 às 6, organizando evento, e já estava, sei lá, uns 6 meses lá, odiando, óbvio, e um amigo meu me liga, não conheci, que eu tinha feito uma outra peça com ele, e ele fala, queria te chamar para fazer uma peça comigo, que é o meu TCC da EAD. A EAD, para quem não sabe, é a maior escola de artes cênicas do Brasil, a Escola de Artes Dramáticas da USP. E eu falei, meu Deus, não acredito que eu vou pisar na EAD, porque a EAD sempre teve aquilo, na minha geração, eram os melhores atores de São Paulo, eles eram da EAD, e eu nunca pude, eu tive vontade, mas eu nunca pude fazer EAD, porque era todo dia de noite, eu trabalhava. Então, quando chegou a época de prestar, que eu poderia ter prestado, eu estava trabalhando e não fui atrás mais. E aí aquilo lá foi a chance que eu tive, e também aí mais um semestre de faculdade que eu fiz, porque a gente ensaiava e toda hora entravam os professores da EAD para assistirem os ensaios, para falarem. A Cibele Forjás, que é uma diretora também muito conhecida aqui em São Paulo, foi a orientadora, então participou do processo. Era o Entre Quatro Paredes, do Sartre. Então, foi uma peça que a gente ficou em cartaz na USP, e aí depois a gente fez mais uma temporada, e meia-noite na Roosevelt, era uma loucura, tinha fila no quarteirão, assim, para ver a peça, fez muito sucesso. E foi ali que eu voltei. Aí eu falei, não, é isso que eu quero, e aí surgiram trabalhos como apresentadora, assim, mas os primeiros, e foi muito louco, porque foi eu começar a fazer a peça, veio o trabalho como apresentadora. Isso também a gente precisa começar a detectar essas questões na nossa vida onde ficar muito parado só atravanca. A gente precisa liberar energia, se movimentar e fazer coisas, às vezes nem coisas que são que você imaginou, mas aquilo ali vai te abrindo, nem que seja a energia aqui, mas para quem não acredita nisso, contatos também. Eu acho que de teatro, né? Tirando o musical, porque o musical tem audição, até a Ieda trabalha com isso, o musical tem audição. Mas o teatro mais comum não tem audição. Como que o elenco é escolhido? Por indicação. Gente que trabalhou com alguém, é muito difícil. Aí você vai, de vez em quando tem até uma leitura ou outra, mas é sempre indicação. Então, é um trabalho que você fez lá atrás, que você nem queria muito, aquilo ali, você conheceu uma pessoa, aquela pessoa lembrou de você 10 anos depois. Foi assim que eu conheci a Júlia. No enquanto isso, quando me chamaram, quem me chamou foi o Paulo Jordão, Ju. Ele tinha trabalhado comigo 10 anos antes, num longa, que era um longa super trash e tal, e ele lembrou, falou, Bruna. E aí eu fui lá, e ali, daquele trabalho, surgiram muitos trabalhos por causa do Enquanto Isso. Dali eu fui fazer o Ecos, com o Léo Midiorin, que foi um super sucesso,
e conheci o Elias Andreato, que também é um grande ator e um grande diretor aqui em São Paulo. Ele me chamou para fazer a Casa de Bernarda Alba com a Valderiz de Barros. Então, é tudo muito conectado. Quando você vai, se dedica, é legal com as pessoas vão te chamar. As pessoas vão te chamar. E é muito importante a gente estar atento, assim, e se movimentar, e fazer contatos, enfim. E aí, então, foi quando eu voltei. Oi. Não, estou dizendo, isso hoje em dia, eu e a Júlia, a gente faz muito isso de produzir, de buscar produzir, porque como não tem trabalho para todo mundo o tempo inteiro, e tem hoje em dia muito a valorização do quem vende, né? Então é muito comum aquela atriz que vende, repete aquela atriz. Por que repetem sempre aquela atriz? Porque um capítulo de novela custa 1 milhão por dia. Aquela atriz vende. Então, fica muito sem espaço para o lançamento de novos talentos, muitas vezes, naquele mesmo lugar. Mas que trabalho não é só novela. Por isso que a gente produz, e a gente produz, hoje a gente procura produzir. A gente fez uma peça, né, Júlia? Para quem está aí do grupo que participou, foi uma das coisas mais legais da nossa vida. A gente não ganhou um centavo. Assim, mas foi uma das melhores experiências para mim e para eles, jovens, porque a gente tem que produzir para que eles tenham a oportunidade de esse movimento que você está falando, né? Total. É uma investida que a gente faz muito. Eu fiz muita peça de teatro pagando, praticamente, para fazer a peça. Porque eu não ganhava nada, eu gastava, né? Gastava gasolina, gastava comida, eu pagava para estar ali. Mas você tem que entender que tem momentos que aquilo que é importante, você tem que... É o tal do investimento. Né? É o tal do investimento, E você acabou virando produtora também, né, Bruna? Você arregaçou as mangas e virou produtora, né? Eu estava numa toada aqui em São Paulo de fazendo muita peça. Eu tive sorte de ser chamada para projetos muito legais. Fiquei com 2 peças em cartaz ao mesmo tempo, fazia umas 9, outra meia-noite, me desdobrava, mas estava muito feliz. E aí teve um dia que eu tive um insight. Eu sempre gostei muito, assim, não conhecia a história, né? Conhecia muito superficialmente, mas era uma figura que me impactava muito, que era a Brigitte Bardot, que, quem não sabe, é uma atriz muito famosa nos anos 60, uma atriz francesa, símbolo sexual também. E aí um dia eu estava vendo uma foto dela e falei, cara, nunca ninguém fez nada sobre a Brigitte Bardot. E na época eu namorava um diretor de teatro, liguei para ele e falei, o que você acha da gente fazer uma peça sobre ela? E aí ele falou, nossa, que legal, vamos fazer. E foi a partir dali, porque também eu já tinha, durante também todas as peças que eu fiz, que foram poucas que foram grandes, assim, que tudo ficava muito separado, mas a maioria meio que você entendia o que estava acontecendo. Então, a produção também foi algo que eu comecei a perceber como é que funcionava, sabe? Não sabia uma coisa ou outra, até a Júlia me ajudou em orçamento e tal, mas eu entendia como é que engrenava, o que funcionava, o que não funcionava. Falei, vou fazer uma peça. Vai dar certo? Não sei, mas eu vou arriscar. E escrevi, chamamos uma pessoa para escrever o texto, consegui captar patrocínio, consegui montar, a gente tinha dinheiro para ficar 2 meses em cartaz, a peça deu certo, a gente ficou 6 meses, depois fizemos em outros lugares, deu tudo certo, e depois, assim, eu ficava pensando, é muito bom você fazer um teste e você passar. É muito bom uma pessoa te lembrar, ler um texto e lembrar de você e te chamar para fazer aquela peça, aquele papel. Mas você escolher o que você quer fazer, não tem nada que explique. Você ir atrás e fazer aquilo que você quer. Porque isso também é uma maneira, por exemplo, eu vejo muita gente reclamar nem falo de reclamar que não tem trabalho. Beleza, mas reclamar muito de estereótipo. Eu só sou chamada para fazer um tipo de papel. Eu só sou chamada para fazer a gostosa, eu só sou chamada para fazer a não sei o quê. Então, quando você consegue essa força de ir atrás e produzir as suas coisas, você pode fazer o que você quiser. E hoje, o lado bom da internet é que tem essa coisa democrática, onde você precisa disso aqui, ó, do celular. Se você tem alguma coisa criativa, alguma ideia, que você não está copiando de ninguém, que você não está querendo imitar a blogueirinha que está lá, que cada um... É tanta gente nova que aparece que você percebe que tem espaço para todo mundo. Todo mundo. Você tem que ter
uma ideia, tem que acreditar naquilo que você faz. E não querer se moldar, não querer imitar os outros. Eu senti assim, muito ao longo da minha carreira, nos momentos que foram assim mais difíceis, sabe? Aquilo começava a me contaminar, que eu já ia, às vezes, para um teste, para uma audição, falando, eu estou indo, mas eu não vou pegar. Eu estou há 1 ano sem pegar nada, eu não vou pegar. E aquilo ali, ó, só gerava coisa ruim, porque aparece, as pessoas conseguem ver em você o que você está sentindo, qual é o seu estado de espírito, se você está ali desesperado para pegar porque você precisa pagar uma conta, se você está ali desanimado, se você está ali... E aí eu sempre lembro do Carol, eu tô fodida, porque foi a coisa mais espontânea que saiu de dentro de mim até hoje. Foi o Carol, eu tô fodida. Foi a coisa mais espontânea. Eu acho que a gente precisa sempre ter isso dentro de nós. E eu sinto que eu perdi, e eu sinto que é um trabalho de ficar puxando e resgatando, e acreditando na gente. Porque a nossa vida, infelizmente, é levar 100 nãos para um sim. É essa a nossa vida. A gente faz 100 testes para pegar um. Então, a gente não pode... É ruim, eu sei, pega autoestima, pega ego, você começa a se colocar e achar que você não é talentoso, achar que você nunca vai conseguir, que você é isso, você é aquilo. Mas se você quer, se você tem paciência, tem que ter paciência, não adianta. Tem que ter paciência e tem que ir atrás. Tem que ir atrás, não dá, infelizmente, assim, ainda vejo muita gente que espera o telefone tocar para as coisas acontecerem, muita gente espera, mas ninguém me chama, mas... E aí, eu já vi, por exemplo, atores que eu conheço que estavam contratados da Globo, contratados, e não estavam, naquela época a Globo contratava por 5 anos, e aí a pessoa fazia uma novela, ficava 2 anos sem atuar na Globo. E aí chegava na hora de renovar o contrato, a Globo vinha e falava, mas o que você fez esses 2 anos que você está aqui contratado? Você não fez uma peça de teatro? Você não fez um filme? Você não fez nada? Então, assim, até quando a gente está, entre aspas, confortável, a gente tem que estar se mexendo, a gente tem que estar investindo na gente, investindo na nossa carreira, seja estudando, conhecendo gente, seja fazendo peça alternativa de graça, sabe? Tem fase para tudo. Eu acho que tem um momento, hoje, por exemplo, eu acho que eu não faria uma peça de graça, porque eu já fiz muito, eu já vendi brigadeiro para pagar produção de peça, entendeu? Hoje em dia eu posso dizer que não, eu não faço, a não ser que seja um projeto pessoal, que eu queira investir, mas não faço, mas eu já fiz. E eu acho que a gente tem que saber exatamente a fase que a gente está na nossa vida e entender e se permitir. Agora, eu estou na fase de quê? Eu estou na fase de investir, eu estou na fase de conhecer pessoas, então vamos lá, vamos fazer o que é preciso ser feito, mas vamos fazer, não vamos ficar esperando a agência ligar o tempo todo, porque a Ieda tem 55 mil pessoas lá. Ela não vai conseguir para todo mundo ao mesmo tempo. Especialmente não. Especialmente o meu trabalho é diferenciado. Tem a parte da escola e os que estão prontos é um grupo seletivo. Assim, que bom. Tá. Isso já é uma grande ajuda para as pessoas que estão ali, né? Para os atores. Eu conheço e tenho crédito cultural, as pessoas, tem muitos que estudam pagando R$50, R$100. A gente tem e Júlia está sempre junto, a Júlia nunca questionou, mas por que eu ganhei R$12? Claro que, né? Eu não permito, porque ela é uma das melhores profissionais que esse mercado tem. Então, eu tenho que puxar a orelha dela. E eu não me aproveito da bondade dela, não, porque ela é uma profissional que tem que ser muito, muito bem paga, porque ela faz toda a diferença. Mas ela, por exemplo, eu sei que se alguém que é dedicado e é bom, e a gente pensa muito mais no vocacionado, né? Aquele dedicado, aquele que tem aquela vontade do coração, que naquele talentoso displicente que não está nem fora do Brasil. Exato. A gente não vai virar as costas para essa pessoa, porque ela merece essa forma que a gente enxerga esse trabalho. Sim. Eu hoje fujo do nome agência, apesar de eu precisar ter lá na busca do Google, por uma questão comercial,
porque eu não me considero aquela agência que tem o planeta e que não cuida deles. A gente sempre diz, a Júlia também tem muito isso, quem quer a gente tem a gente, presente. Quem acredita no que a gente tem para oferecer, a gente é muito dedicado. Porque é muito legal, né, gente? Tem nada mais legal que para mim, ator e o músico, o cantor, são os seres mais divinos, tirando as mamães, né, que geram seres humanos, as boas mães, são seres mais divinos porque eles encantam, né? Não tem uma boa risada, um bom espetáculo ou uma boa música que não tire, que não mude o nosso estado ou que não nos leve para uma reflexão, né? Sim, então vocês são muito pensamento. sortudos de estarem aí nesse esquema de agenciamento, sei lá. A gente é um mercado que mexe muito com ilusão. E eu sempre fidelizei as pessoas, tem gente que está comigo há 20 anos, entrou pequeno, porque eu sempre falei como funciona, né? Nunca contei uma história para que as pessoas comercialmente ficassem ou gastassem. Né? Tanto que a Júlia se dedicou a esse espetáculo Audição, que ela viu, tinha uma websérie que a gente tem 60 episódios no YouTube, e ela adaptou essa websérie, e em nenhum momento ela disse se eu não ganhar tanto ou se não for tanto, né? E no final das contas, foi um trabalho que a gente, contrariando as expectativas, né, Júlia? Porque era todo mundo, só a gente, né? Sem um patrocínio, e ninguém pagou um centavo. Nenhum dos atores gastou um centavo no seu investimento da passagem. A gente não cobrou para eles participarem do Audição, porque a gente só tinha muita gente boa, e a gente queria criar material e a experiência, e mudou um negócio que mudou muitas cabeças, muitas dedicações e muitos encontros consigo mesma, né? Porque é o pôr em prática, palco, né, Júlia? A oportunidade de botar, a gente viu a Ana Varelo se modificar naquele palco como ser humano, né? E nessa época que a gente estava em cartaz no Teatro Vanucci, que é no Shopping da Gávea, Bruna, não sei se você vai lembrar, mas é um shopping no Rio de Janeiro que tem vários teatros. Os grandes teatros do Rio de Janeiro estão no Shopping da Gávea, tirando os de musical, né? E na época que a gente estava em cartaz, a gente virou a maior bilheteria do Shopping da Gávea. Foi muito legal. Que legal! Muito legal. A gente conseguia pagar, né, todo mundo, teatro, até que o teatro é caro para burro. A gente conseguiu pagar, a gente não ficou no vermelho, né? Quer dizer, se eu botar aqueles amendoins, lembra, Júlia, aqui na contabilidade? Gente, mas é isso, a gente não precisa conversar. Eu gastei R$700 de saco de amendoim, gente, porque era o lanchinho, né? Se eu for contar as nossas gasolinas, né, e os nossos lanchinhos que a gente oferecia nos ensaios e tal, as bobagens, as coisas para lá, a gente teria tido prejuízo. Mas aquilo foi o nosso investimento de tempo, porque a gente acredita na arte de um jeito. Então, assim, eu, infelizmente, tenho que usar isso na minha agência, mas eu não sou a gente não é um espaço dessa natureza, e a gente se dedica aos que querem essa atenção, aqueles que a gente enxerga que está na alma e a gente está ali junto. Se tiver que levar no colo e pegar, eu vou levar. Sim. Eu lembro assim, né? Sim, eu lembro uma vez, meus pais não podiam me levar num teste, e o dono da agência com quem eu trabalhava me levou. E ele falou: eu nunca fiz isso na minha vida, nunca levei um ator para um teste. E ele me levou, porque senão eu não ia ter como ir. Então, acontece, a gente tem que escolher bem os lugares, porque, infelizmente, ainda, eu acho que hoje menos, mas, assim, ainda existem, né, pessoas com má intenção, que querem enganar, que querem cobrar um monte, que criam ilusões, principalmente quando a gente trabalha com criança e adolescente, isso é muito complicado. Muito complicado. Não, tem coisas absurdas que a gente vê ainda hoje. É muito louco como é que esse lugar da vaidade ainda é muito grande dos pais, do meu filho foi escolhido. Então, eu recebo diariamente mensagem assim, você não tem noção, eu recebi no direct uma mensagem que escolheram para uma série. Eles ficam cegos nessa hora, muitos já entenderam. A gente acha até engraçado, porque eu estou até... Tal dia eu falei para a Ju, a gente tem que escrever um negócio nisso, vai ficar uma comédia, porque até eu recebi outro dia, em 3 postagens minhas no Instagram, a mesma coisa que mandam para uma menina jovem, uma outra linda, outra, ou seja, um texto pronto.
que são os gatilhos desse povo que estuda os gatilhos mentais das pessoas, e nos momentos que elas estão vivendo, e todo mundo se acha escolhido. Aqui eles mandam para todo mundo. É um texto pronto, é uma equipe de venda, aí vira venda, sabe? É uma coisa de vender alguma coisa. Eu acho até tudo bem. A gente vende curso, a gente quer. Pode vender qualquer coisa, desde que você entregue alguma coisa que você promete, né? Se a entrega for verdadeira. Então, hoje tem muito esse lugar do, ai, meu Deus, eu fui... Às vezes as pessoas hoje gastam muito dinheiro com o tal dos workshops para... Eu paguei para os produtores me verem. Aí um monte de gente vai te ver. Você gasta lá R$1.000 para 10 pessoas te verem. Vê o que se você não sabe nada ainda, você não entrega nada ainda, você ainda é tímido, você não consegue falar, você ainda não tem o que entregar. Aí você cria o que a gente chama de memória afetiva negativa, que ela entregou nada e não entregou feio, né? Sim. Então a gente aqui não tem pressa, a gente procura que eles entendam que não existe pressa, existe... Todo mundo tem sua hora, né? Todo mundo tem a sua história, se estiver lá no coração. Exatamente. Eu acho que sou muito convicta disso. E tem que ser autêntico, né? Eu acho que a gente entrou nesse assunto de rede social, de Instagram. Bruna, hoje você está apresentando um programa lá no SBT e você tem o seu perfil do Instagram também, que é bem forte, é complementar um pouco esse trabalho, não é isso? Como é que você tem feito? É isso, eu confesso que assim, eu ainda eu tenho vários planos aqui, escrevo um monte de coisa que eu preciso fazer, né, no meu Instagram. Eu acho que cada vez mais o que as pessoas buscam no Instagram são pessoas de verdade. Então, uma coisa que eu parei de fazer, por exemplo, eu não uso mais filtro nos stories, porque eu acho que aquilo é uma coisa muito tóxica, que está mexendo com a cabeça das pessoas, e eu, por conta de ter feito Chiquititas, eu tenho muita adolescente, criança que me segue, né? Então, eu optei por não usar mais. Então, isso já é uma coisa que eliminei do meu Instagram. Mas o que eu sinto é isso, que as pessoas elas querem ver cada vez mais, eu acho que isso com a pandemia aumentou mais ainda, querem ver mais a vida como ela é, sabe? Não uma coisa que você vê que a menina tá deitada na cama, toda maquiada, como se ela estivesse acordando, tomando um café, você fala, não, mas você não tá aí, isso não são 6 da manhã, você não acordou com essa cara. Cada vez mais as pessoas essas coisas estão caindo, assim, não cola mais, sabe? Não cola mais. Então, quanto mais de verdade a gente conseguir ser, mesmo que seja criando um personagem, aí tudo bem, né? Isso tem... Eu não sei se você viu, Ju, que a Ilana Kaplan estourou no Instagram com uma personagem que ela criou despretensiosamente ali. Exatamente. Fez uma crítica, né? Fazendo uma crítica ao comportamento que as pessoas têm nas redes sociais. E eu sempre me policio muito, assim, para não... Não é nem porque eu não sou rica, eu não, né, nem nada, mas eu me preocupo em não ostentar, né? Menor que seja, assim, eu sempre penso, mas isso aqui pode gerar algum desconforto. Tanto é que teve uma época na pandemia que o meu marido ele gosta muito de cozinhar e que a gente fazia altos pratos aqui, aí eu comecei a postar, e eu falava, tá, mas gente, as pessoas estão começando a ficar sem comida em casa. Eu comecei a receber mensagens no meu Instagram de gente pedindo dinheiro para comprar comida, sabe? Então eu falei, não, pera, acho que tem que parar, vamos botar uma coisa. Aí eu posto quando eu faço marmita para entregar na rua, aí eu posto, eu fui mudando várias coisas, percebendo que tem coisa que não vai acrescentar nada eu postar ou não postar, então eu vou postar para quê? Mas eu acho que quem está buscando um caminho aí para se encontrar nas redes sociais, eu acho que o mais importante é a autenticidade, é ser você. É ser você, não querer imitar, não querer ficar comprando formulinha que já existe, tentar encontrar o seu caminho, testar e não ter medo, porque a gente julga muito quando a gente fica nas redes sociais, no Instagram, né? Eu sou, nossa, olha essa pessoa, olha essa pessoa. E quando a gente vai postar algo, a primeira coisa que a gente pensa é o que vão achar de mim? Vão me julgar? Vão falar que eu sou ridícula? Vão falar que... Não se importe, eu sei que é difícil, mas tentar deixar essa preocupação com o que o outro vai achar para segundo plano.
né? Nem para o bom, nem para o ruim. Também não adianta postar uma coisa achando que todo mundo vai gostar, que vai bombar de like, nananã, e o negócio não dá certo, aí você se frustra por causa de uma postagem. E o contrário também, de, ai, será que eu posto? Ninguém vai gostar, ninguém vai gostar, ninguém vai gostar, não vou postar. Tentar achar um equilíbrio e perceber se aquilo faz sentido para você. E aí posta, porque as coisas que mais funcionaram para mim em termos de rede social foram as coisas que eu menos programei. As coisas que eu postei de maneira mais espontânea, mais despretensiosa, não estava esperando nada, e a coisa aconteceu, deu uma bombada, sabe? Então a gente tem que tentar encontrar o nosso caminho. Eu sei que é difícil, eu sei que tem muita, isso que a Ieda falou também lá no começo, tem muita coisa para gente, muitas pessoas para a gente se comparar. A gente vai achar sempre que a pessoa que tem 1 milhão de seguidores é muito melhor que a gente, porque a gente tem 500 e não tem nada a ver, é apenas um número. Aquilo ali, se o Instagram terminar amanhã, eles podem falar, olha, não existe mais Instagram, acabou. Você tem que saber que aquilo ali é só uma vertente, não pode ser o seu objetivo. Você tem que ter outras coisas. Se der certo ali, tem que estar ciente que aquilo ali pode ser momentâneo. As redes sociais, elas são muito voláteis, cada hora está uma coisa. Quando a gente começou nas redes sociais, os velhos que estão aqui hoje tinham um Orkut, né? Que não existe mais. ICQ. Então, as coisas Quer dizer, sabe o que é? Essas redes chato. Sociais, eu digo que são casa alugada. A gente tem que ter a nossa casa própria. Total. Exatamente isso que eu penso. Porque é isso, gente. Tem que amanhã o Zuckerberg, que é o dono do Instagram, né? Se ele decide acordar e falar, acabou o Instagram, como já fez com coisas de like, por exemplo. Ele tirou os likes do Instagram. Então, assim, tirou os likes e aí isso gerou uma polêmica, porque quem vivia de like falou, o que eu faço agora? Como é que eu vou monetizar o meu Instagram? Entendeu? Então, assim, as coisas podem mudar. Então, também não ache que aquilo ali é a salvação da lavoura, porque é uma coisa, é muito legal. Eu acho que a gente tem que investir sim, tem que ter uma página legal, se tiver insights, se tiver ideias boas, vai fundo. Todo mundo que está com 1 milhão de seguidor começou com 2 seguidores, entendeu? Ninguém conquistou um monte de coisa do dia para a noite, claro, sem ter comprado, né? Mas isso aí a gente nem fala, mas... Então, assim, tem que esperar, tem que ter paciência, mas também não acho que aquilo ali é tudo o universo. Vamos estudar, vamos ter todo um outro lado consolidado para a gente poder usar o Instagram para brincar. E se aquilo ali der algum fruto, legal. Mas aquilo ali não pode ser... parte de diversos... É melhor você ter seguidores engajados do que 1 milhão que não olha para você, né? Total. E tem vários assim. Hoje em dia, tanto é que... muitas empresas, elas optam pelos micro-influenciadores, né? São influenciadores, eles consideram micro até 100 mil seguidores. Então, eles preferem pulverizar a grana, tem 1 milhão, pega, sei lá quantas mil pessoas e paga R$1.000 para cada uma fazer um post, ao invés de dar 1 milhão para uma pessoa só fazer um post. Então, isso já existe, isso é um movimento onde também as marcas percebem que muitas vezes pessoas que têm menos seguidores têm mais engajamento. Então, também não é um problema não ter seguidores. Se você souber usar, você também consegue tirar proveito disso. Né? Perfeito, muito bom. Eu estou aqui me dividindo, Bruna, porque minhas crianças já estão aqui querendo participar. Bruna, Júlia, vamos para as perguntas ou você tem alguma questão? Eu acho que sim, não, eu ia falar isso, que a gente pode abrir agora para as perguntas, quem quer conversar, falar alguma coisa específica, para a gente encerrar daqui a uns 10 minutinhos, né? Eu acho que fica de bom tamanho também, né? Alguma pergunta? Alguém se manifesta, não fale ao mesmo tempo, manda lá no chat, por favor, que a Júlia coordena. Mas, na verdade, foi tão rico de informação, Bruna, que eu falei tudo de uma vez, né? Eu que sou uma perguntadeira, estou aqui sem ser muita pergunta. Amei. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém tem pergunta. Olha que maravilha. Eu tenho uma pergunta, tia. Posso falar?
Pode. Quem é? Pode, Deixa pode eu ver, porque eu estou no falar. celular, Fala o seu não consigo nome. Abre ver. a câmera, porque eu não estou vendo quem é também. Sou eu, Laura Edinho. A Laura. Laura, Oi, fala Laura. o nome e aí faz a pergunta. Vai lá, Laura. Muito prazer, eu sou a Laura. E Prazer. você falou muito sobre a autenticidade. Às vezes eu acho que a gente fica pensando tanto em ser perfeito que a gente não consegue mostrar quem somos e deixar transparecer um pouco dessa nossa autenticidade. Qual a dica que você dá para eu conseguir ser o mais autêntica quando estiver vivendo uma personagem? Vivendo uma personagem. É difícil, né? Mas eu acho que... Quantos anos você tem? 15. 15, tá. Primeiro, eu acho que você ter a idade ao seu favor. Você ainda não criou muita... A experiência é muito boa, mas às vezes ela também pode te deixar um pouco engessado, sabe? Uma coisa um pouco quase mecânica. Então, é legal você trabalhar isso de... talvez quando você for decorar um texto, decorar ele de uma maneira que caiba na sua boca. Claro, eu não estou falando de uma peça clássica, mas se você vai fazer um texto contemporâneo, de uma conversa, tentar deixar ele cabendo na sua boca e ver como aquilo reverbera dentro do seu corpo e deixa se levar, não fica pensando, porque, assim, principalmente quando a gente vai fazer coisa de TV, a gente pode voltar, a gente pode fazer de novo. Se você está fazendo uma coisa gravada, se permita, sabe? Propõe. Eu posso pular aqui? Você está com vontade? Pensa em coisas diferentes, pensa em coisas que a Laura faria se estivesse ali naquele lugar, e aí tentar, eu acho que a gente sempre leva, né, um pouco da nossa personalidade, né, para a cena, porque querendo ou não é o nosso corpo que está ali, não tem jeito. Então tentar trazer o que você tem de melhor para lá. Eu acho que uma das vantagens que eu tive por ter começado fazendo TV foi a questão que tem uma característica que a TV dá, que ela é muito importante, eu acho, que é a naturalidade. As coisas saem de uma maneira muito natural, a voz não é impostada, a voz não é... Sai, aquilo ali, se você consegue manter essa naturalidade, é mais fácil trazer essa autenticidade para o papel. Não sei. Júlia, me ajuda. Entendi. Não, ajudou Acho que bastante. você falou muito bem, é isso mesmo. Ótima pergunta, Laura, inclusive. Obrigada. Arrasou. Mas em relação ao que você disse da questão do ser perfeito também vale para essa questão das redes sociais que a gente estava falando, porque a gente fica muito preocupado em fazer coisas que vão agradar os outros e a gente quer fazer tudo perfeitinho, quando, na verdade, as coisas que funcionam, em geral, são as coisas que são mais naturais. E quando a gente está vendo uma coisa que é de verdade, a gente não se importa com o fato dessa coisa não ser perfeita, com essa coisa não ter erro. Isso não é um problema. O erro faz parte, deixa vivo tudo. Obrigada. A gente fica pensando em perfeição quando a gente coloca a nossa medida no outro, né? A gente estava conversando isso no outro dia, né? E aí, quando a gente para de se medir pelo outro, tá tudo certo, né? Muito bem. E falando especialmente de rede social, estou dizendo que eu vivo uma realidade aqui, Bruna, que é assim, a gente já viu produtores falando em live, dizendo assim, eu não me importo com a rede social, eu quero um ator de raiz e tal, mas na hora que o trabalho chega aqui nos bastidores, não é todo mundo, tá? Mas chega aqui nos bastidores, eu falo, tem a atriz tal, cara, é maravilhosa, mas ela tem pouco seguidor. Sim. É uma pegada, eu preciso da audiência dela nesse momento, a audiência está valendo muito. A publicidade hoje está 80%, acho que no Instagram, né? Então, acaba contando para essa... Muitas vezes não é o consumo direto, porque aquele público, por exemplo, tem muita gente de Chiquitita, que fez Chiquitita, que tem 10 milhões de seguidores hoje,
mas que não vende como uma viagem para o exterior. Então, não adianta você criar um produto direto ali. Mas eles usam, porque não vai ter consumo. Às vezes as pessoas não têm nem cartão de crédito. Lá no interior do sertão, não sei de onde, não tem nem uma internet para comprar na internet. É muito isso, né? Que desse público. No entanto, as marcas ainda gostam, porque quando é cinema, que depois vai chegar na TV, porque vai levar para o cinema. Ou é só institucional, né? Não sei como é que vocês chamam, que não é minha área, mas não vende diretamente, mas faz aquela marca girar nas mentes e está correndo o mundo. Então, tem todo tipo de situação. Então, eles acabam muito pressionados, porque mesmo que eu não diga, muitos deles que são muito midiáticos, aí, de atentos, falam assim, eu não passei, me estudei e tal, me dediquei, e a outra que nem é tão atriz está lá e pegou por causa da mídia social. Ok, vamos ter que dormir com isso, mas o que eu costumo dizer é que quem é bom um dia, de algum jeito, alguém vê. Eu tenho essa convicção que, de algum jeito, se você fizer a diferença, Marjorie Cristiana não é linda e está lá com os papéis incríveis, né? Sim, a total. gente vê atores que não têm nenhum padrão dessa beleza ainda convencional, ainda que tenham democratizado bastante os perfis, né? Os perfis, ainda a gente vê uma tendência para boa parte daquela... sabe o que é, Neida? Ela não é bonita. Aí a pessoa tem que ser muito incrível para... se ela for muito incrível, não vai ter problema ela não ser bonita. Porque viver da beleza é uma crueldade, porque não pode ficar velho, né? A gente vê as que eram as lindas, que hoje parecem uns espantalhos, de tanto botox, de tanto não sei o quê, porque a pessoa não consegue se ver com a idade que tem. Aí fica nada, né? Porque fica um espantalho quase, né? E todo mundo com a cara igual, né? E não dá para ser artista sendo espantalho. Se você não tem ruga, se você não tem expressão facial, você não vai fazer personagem nenhum, desculpa. Total. Né? Então, tem isso também que a gente precisa pensar. Né? É uma grande contradição, é o que eu brigo muito, porque tem essa coisa assim, mas eu digo para eles, vocês não podem fazer... não existe uma varinha mágica de você virar grande estrela do Instagram. Isso, decentemente, se você quiser botar a bunda para o alto, você consegue um monte de seguidor. Faz festival de bunda que dá certo, de transparência fora de hora. Não é o que a gente incentiva. Total. Mas você sabe que né? Isso que você falou da questão do mas eu estudo, eu sou bom ator, e aí quem pega é o fulano que tem mais seguidor. Isso, na minha época, acontecia muito com modelo. Então, era sempre assim, a gente ia lá, todas as meninas, atrizes, ralando, aí chegava no final, foi uma modelo que pegou. Então, isso também é uma coisa que vai se adaptando, e é isso que você falou, todo mundo tem seu lugar, se a gente for talentoso, se a gente estiver indo atrás direitinho, quem for ficar, vai ficar, entendeu? Se for para ficar, vai frustra, ficar. mas não derruba. Né? Essas ondas vão se renovando, mas sempre tem a moda, né? Agora também está na moda youtuber, está na moda blogueirinha, enfim, sempre vai ter. Mas quem gosta mesmo do troço, tem vocação, não consegue viver sem, porque é isso que... Bruna falou uma coisa importante, ela é uma atriz excelente e uma mulher inteligentíssima. Vocês não sabem o que a Bruna Tedi, gente. Imagina. E a Bruna, ela viveu várias experiências muito diferentes e foi trabalhar numa agência com horário, 6 meses ela não aguentou mais. Por quê? Porque tem um troço ali dentro. É artista. Quando você é artista, o teu tá guardado. Vai chegar a hora, sabe? Vai chegar a hora porque você não vai conseguir viver sem isso. E, no final das contas, é isso que fala, né? Essa é a alma. Eu até anotei isso aqui em uma reflexão que eu fiz em alguma coisa que você falou, Bruna. A coisa do olhar, o que a gente entrega é a nossa alma, o que a gente entrega é a nossa integridade, é o que a gente viveu, é como a gente passou pelas experiências, né? A gente estuda isso nos nossos grupos, as técnicas diferentes que a gente vai experimentando, e se apegando principalmente às técnicas mais contemporâneas, que ajudam a aflorar o que a gente tem de melhor, a deixar cair o verniz social, a entender qual é o nosso discurso para o mundo, o que nós queremos dizer. A Brigitte Bardot, que a Bruna fez no teatro, belíssimamente, era
super ativista, além de ser linda e grande atriz, era uma ativista. Então, isso é importante, isso faz parte do nosso repertório, né? Tinha uma riqueza pessoal, interna, mental, de conhecimento, de observação do outro, de tudo, né? A Tainara está perguntando aí, Júlia, a Pecati, acho que a Bruna até já respondeu parte, mas como você estudou, né? A curiosidade dela, assim, ela disse que não fez faculdade cênica, você já explicou de artes cênicas, foi fazer jornalismo, mas ela está perguntando quais eram suas preferências, mais ou menos isso, de estudar. Eram livros, eram cursos livres, era o quê? Era tudo. Eu fiz muitos cursos livres, li bastante, né? Sempre, na época do Sandy Júnior, todo mundo lá lia Stanislavski, a gente fez uma formação paralela, sabe? A gente correu atrás, porque a gente entendia que o que a gente estava fazendo era muito importante, mas que a gente estudar, né, ter uma base teórica disso tudo também contava muito. Não necessariamente para aquele trabalho, mas a gente tinha isso. E sempre assisti muitos filmes, até hoje eu encaro assistir filme como um trabalho. Eu acho que é um repertório, isso eu fazia desde pequena, desde que eu comecei, eu ia, na época era videolocadora, saudades, alugava milhões e via o que era filme de arte, vamos ver a filmografia toda do Fellini, então, assim, tem várias maneiras da gente estudar. Hoje em dia, vocês, com um computador na frente, que na minha época não existia, e eu nunca achei que eu ia falar essa frase, mas eu falei, vocês têm acesso ao mundo, tem milhões de bibliotecas online, coisa de graça, vídeos no YouTube, vocês estudam o diretor que vocês quiserem, vocês têm Pina Bausch para assistir no YouTube completo, sabe? Então, é um acesso que vocês conseguem correr por todos os lados hoje em dia. Usar o lado bom da internet a favor de vocês. Então, no meu caso, era isso. Eu lia, eu via muito filme. Quando eu comecei a ficar um pouquinho também mais independente, comecei a assistir peça, todas. Eu me achava o máximo indo ver peça alternativa aqui em São Paulo, e eu pegava ônibus, ia para o Espaço Unibanco, aqui Espaço Itaú, ver filme na Rua Augusta. Então, comecei a ter toda essa bagagem aí, e o que eu falei os trabalhos, para mim, eram estudos junto, né? Então, E cada um vai achar o seu jeito também, não é? Tem Sim. gente que escuta uma música e se emociona. Porque às vezes tem aquilo, né? Você tem o seu jeito, aí você vai fazer a cena com aquela lá que erra tudo e esvazia você. Você tem que buscar outro recurso, né? Você tem que ir para outro... Você tem que, às vezes, se usar de outras... Então, às vezes, tem gente que acha que não precisa técnica, né? Como é que, poxa, eu fiz ali, como é que eu consigo repetir isso? Como é que eu tenho que fazer a cena hoje? Cada um vai também achar o seu caminho interno, né? E maneiras de se desafiar, né? Porque fazer uma peça, ficar muito tempo em cartaz, muitas vezes você chega no teatro e você fala, tá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa hoje? A mesma coisa. Tem gente que tem esse talento de conseguir unir a técnica com uma coisa mais instintiva e uma coisa mais selvagem. Tem gente que não. Eu tento, no caso, quando eu estou em cartaz, eu tento sempre me colocar pequenos desafios antes de entrar em cena. Hoje, eu vou me preocupar com isso. Hoje, eu vou pensar nele como tal coisa. E aí eu sempre vou me colocando isso para ter novos estímulos e para aquilo não ficar cristalizado, e para eu estar ali sempre inteira e nunca de maneira mecânica, né? É muito difícil você não cristalizar numa temporada, né? Que você tem que repetir muitas vezes aquilo, né? Muitas vezes a mesma cena. Isso, quando você está fazendo um personagem numa novela, numa série que você fica muito tempo fazendo o mesmo personagem, tem uma hora também que ele vai perdendo a graça, e você não pode deixar perder a graça. Acho que isso até responde uma pergunta que o João Tadeu colocou aí no chat também, né? Como não mecanizar.
Mas é isso, a Bruna usou uma expressão que eu gosto muito, que é como a gente colocar a técnica a serviço da nossa intuição, né? A técnica sozinha não faz nenhum efeito e a intuição sozinha só te deixa maluco esquizofrênico. Sim. Tem que encontrar, né, essa união aí. E é o fazendo, a gente em estreia, normalmente a gente tá louco, a técnica ela tá lá embaixo, ela só te leva, mas você tá totalmente aqui, você só quer que aquilo vá. Depois que você começa a curtir, depois, tudo bem, que tem uma sensação maravilhosa na estreia, mas depois, quando você consegue apurar, quando você consegue dosar essa energia, né, de conseguir estar ali, você está vendo o que está acontecendo, você está vendo que a luz está apagando, você tem que ir para a marca, mas você tem alguma coisa pulsando dentro de você e que está tudo controlado, agora eu só vou curtir. Isso é muito legal. É demais. Adria, você queria fazer uma pergunta? Nem me fala, amiga. Adria, você queria fazer uma pergunta? Sim, eu queria, porque ela estava falando... Boa noite, primeiramente. Oi. E a Bruna estava falando que ela realmente se encontrou quando ela foi produtora também, que ela bancou as peças dela. E eu também tenho muito esse pensamento com relação a isso, porque eu também queria fazer faculdade para ser produtora. E eu queria saber para se ser ela já produtora, você fala? Ou professora, Isso. Não entendi. Produtora. Tá. Isso. E eu queria saber se ela já teve alguma experiência de uma menor de idade escrever uma história boa e ter essa experiência de conseguir, entendeu? Super, Trabalhar. eu acho isso demais. Quantos anos você tem, Adri? Eu tenho 15 anos de idade. 15 anos, muito bem. Olha, vou te falar que quando eu tinha 17, era um pouquinho mais velha, a segunda peça que eu fiz na minha vida eram 3 textos. Eu me juntei com amigos que hoje também trabalham, são famosos, e a gente falou, vamos fazer uma peça? Vamos. Então, a gente era jovem e a gente queria fazer coisas relacionadas ao nosso universo. E cada um escreveu uma peça, um texto. Né, um texto curto. E aí, no fim, a gente juntou e a gente fazia 3 peças diferentes, né, numa só. E foi muito legal, porque as pessoas que assistem, elas também veem com outros olhos, porque eu acho que só o fato de você ter tido coragem de escrever, de montar aquilo ali, já te abre muitas portas, e as pessoas vão ver aquilo com um coração mais aberto. Eu fiz um curso agora, no ano passado, até a Júlia assistiu a minha conclusão, que foi um curso de autoficção, onde tinha uma menina que tinha um monte de ator mais velho, tal, e tinha uma menina de 18 anos. E ela fez onde a gente fazia peças assim, a gente escreveu textos bem pesados, eram coisas pessoais, tal, era tudo muito pesado, muito pesado. A menina de 18 anos falou da questão dela ela fez uma peça sobre a avó dela, onde a avó dela tinha morrido e ela não tinha conseguido chegar no enterro, mas ela fez de uma maneira tão linda e hoje ela está colocando em cartaz como um infantil. Virou um infanto-juvenil a peça dela. E ela foi uma das primeiras que estava ali naquele curso, cheio de gente que falava difícil e blá, 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 e ela sempre na dela. Foi uma das primeiras que conseguiu terminar o texto, que conseguiu fazer a montagem dela sozinha. Então, eu acho que a questão da idade, eu acho que só joga a seu favor. Você tem, entre aspas, uma licença para fazer o que você quiser e não vai estar errado. Não vai estar errado. E se você quiser, eu te ajudo. Me manda. Quando você já escreveu o texto ou você está escrevendo? Estou escrevendo ainda. Legal. Depois me manda quando você tiver, que aí eu leio e te falo, te dou a minha opinião. Mas, tem que fazer, não se importa com a idade, não. Não se importa. Okay. Hoje em dia, eu penso, eu podia ter feito ainda mais coisa quando eu era nova, e eu já fiz muito. Então, assim, vai fundo. Obrigada. Muito bom, muito bom. Quando eu terminar, eu posso lhe mandar pelo Instagram? Pode. Me manda um Instagram e aí eu te mando meu e-mail. Aí você manda no e-mail o texto. Tá bom. Obrigada. Nada.
Muito bem, super, Adria. Então, minha gente, mais uma pergunta final ou eu posso fazer minha pergunta aqui de fechamento, que a Bruna deve estar cansada. Cansada não, mas com fome. Com fome, né? Não tem amendoim aqui para mim, não. Um jantar delicioso, hein? Você vai saborear daqui a pouco, talvez. Mas, Bru, uma pergunta que a gente sempre faz, que é importante por causa aqui da nossa faixa etária, da nossa galera, enfim. Que conselho você daria para a Bruna, que começou, que descobriu que queria ser atriz, que teve vontade de entrar naquele teste? Que conselho que você daria hoje? Hoje, eu falaria para a Bruna não desanimar. Porque é difícil, e é aquilo que eu falei, você vai ouvir muito mais não do que sim, muito mais. Independente da carreira que você for ter depois, se você for ser famoso, se você for trocar de carreira, o que for, você vai escutar mais não do que sim. Então, o não desanimar, o não perder a sua espontaneidade, não deixar que o desânimo pese em você, que você fique uma pessoa realmente para baixo, frustrada, onde você vai fazer as coisas sem acreditar em você, já achando que você vai tomar um não, já achando que não vai dar certo, já achando que a pessoa que está ali do seu lado tem muito mais seguidor que você, já achando que a pessoa que está do outro lado já fez muito mais trabalhos que você está ali, enfim, que aquilo não vai dar em nada. Eu acho que se a Bruna de 15 anos tivesse escutado conselhos assim, ela teria metido ainda muito mais as caras, teria sido muito mais confiante. E é aquilo que eu falei no início, o Carol, eu tô fodida, a gente tem que deixar isso vir, sabe? E isso só vem se a gente está ali de verdade, se a gente está entregue e não está preocupado com o que os outros estão falando de você, como os outros estão te julgando, porque é muito cruel você fazer um teste, porque um teste, você está ali, no meu caso eu tinha 11 anos para 12, e eu estava sendo julgada, eu estava sendo analisada por 10 adultos, sabe? Eu ali, uma criança. E aí, o fato naquele momento de eu não entender tudo aquilo também me permitiu ser mais espontânea. Então, o meu conselho é, mesmo entendendo tudo isso, tentar não deixar isso te contaminar e não deixar isso fazer com que você perca o seu brilho, porque o seu brilho só ele existe no universo, o seu brilho é só seu. Ninguém mais vai ter o seu brilho igual. Ninguém que tente te imitar, nem você imitar alguém. Aquilo ali é seu, é único. E aquilo ali vai servir especificamente para um papel em algum momento. Em algum momento vão estar procurando aquele brilho. Em algum momento você vai ter vontade de mostrar aquele brilho da sua maneira e você vai atrás e vai dar um jeito. Então é isso, que vocês não percam isso dentro de vocês, que isso é muito, muito, muito valioso. A gente vai crescendo, vai ficando mais endurecido, vai ficando cheio de cascas, cheio de coisas, e quanto mais a gente conseguir ser leve, melhor. Então aproveitem quando vocês ainda estão nesse momento onde vocês estão aí começando a serem moldados, começando a criar asas, que vocês não deixem isso contaminar vocês. Acho que é isso. E estudem. E sejam gentis com as pessoas que trabalham com vocês.
Ai, que lindo, Bruna! Que prazer te ouvir. Obrigada. Que bom ter você. Que bom que você veio conversar com a gente. Muito Adorei, bom. gente. Eu acho que agora a gente pode fazer assim, ó. A gente abre as câmeras e a gente faz uma salva de palmas para a Bruna. E aí a Bruna vai passando, vai vendo todo mundo aqui. Tá bom. Então vamos lá, gente. Uma salva de palmas para a Bruna. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Me sigam lá no Instagram e qualquer coisa me mandem mensagem. Se quiserem alguma coisa, alguma ajuda, tô lá. Tá bom. Obrigada pelo convite. Beijo. Beijo e merda para todos. Obrigada, Bruna. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ju. Obrigada, Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigado, beijo, tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo.